Bom, no vídeo anterior nós concluímos observando algumas características dos computadores síncronos, aliás, assíncronos. Dessas características dos computadores assíncronos, eu separei algumas aqui que a gente poderia considerar como sendo desvantagens desses computadores assíncronos, né? O que acontece? Ele pode causar no circuito a ocorrência de pequenas ondulações que nós vimos chamar, que a gente chama de ripple, tá? E como são sinais espúrios, eles podem ser indesejados a depender do tipo de aplicação em que você está usando esse contador. E nós vimos que os sinais de sincronia eles são distintos, né? Então a saída de um flip-flop é a entrada de sincronia do flip-flop seguinte. Então cada flip-flop tem uma entrada de clock distinta, né? E como eles são um cascateamento de clocks, cada um deles vai estar atrasado com relação ao outro num valor igual ao atraso do delay, né, de um flip-flop, né? E a consequência disso é que a minha velocidade máxima do circuito é limitada, tá? Se eu tiver n flip-flops, eu tenho aproximadamente n-1 vezes esse atraso de cada flip-flop de atraso total, e o período do meu clock tem que ser maior do que isso. Como é que a gente vai resolver esse problema no contador síncrono? Eu tenho que começar conectando todas as entradas de sincronia, né? Todas as entradas de clock síncrono no mesmo sinal, tá? Então, eu já não posso usar a entrada de clock para realizar uma lógica no circuito, tá? Então, eu vou empregar o mesmo sinal de sincronia em todos os flip-flops. Então, vai ter uma linha de clock que vai entrar em todos os flip-flops ao mesmo tempo. Isso vai ocasionar o quê? Todos os flip-flops vão ser sensibilizados ao mesmo tempo. Então eu tenho apenas um atraso, que é o atraso de um flip-flop, com relação apenas ao clock, tá? Então todo o circuito vai, de forma sincronizada, alterar o seu valor, e o tempo necessário para alterar o seu valor é apenas 1 ΔTD, tá? E para eu conseguir realizar essa contagem, já que eu não posso usar o clock como lógica, não vou poder manter todas as entradas constantemente em um determinado valor, como nós fizemos no contador assíncrono, em que eles ficavam permanentemente na operação toggle, né? Na operação de comutação. O que eu vou fazer? Na apresentação que a gente vai mostrar aqui, a gente vai dar a solução mais tradicional, em que considera que a melhor operação para se realizar na contagem é de fato o toggle. Só que eu não vou fazer o toggle sempre. O que eu vou ter que fazer? Eu vou alterar as entradas do flip-flop quando o toggle tiver que ocorrer, né? Então eu vou ter que ter um circuito lógico para estimar quando que o toggle deve ser feito ou não, né? A solução típica, então, teria esse formato aqui. Então eu vou ter os meus flip-flops e a linha de clock ele alimenta todos os flip-flops ao mesmo tempo. E aí, para eu decidir quando o toggle vai ser feito ou não, eu vou fazer uma função combinacional com os valores da contagem, tá? Então, se a gente chamar aqui, né, então o que a gente vai fazer? A gente vai realimentar as saídas da memória, que é o Q, para estabelecer os valores das entradas dos flip-flops, tá? No nosso caso, como a operação de toggle é a mais fácil para realizar a contagem, a entrada do flip-flop é T, tá? Então eu tenho aqui o T0, T1, T2, e se eu precisar de uma contagem de um módulo maior, eu vou ter T3, T4, etc, tá? E se a gente chamar o instante Tn-1 do instante anterior e chamar o Tn do instante após a excitação do clock, então a gente tem o quê? Que o valor de T no instante anterior ele vai ser uma função dos valores da memória no instante anterior, tá? Ou seja, eu estou pegando os valores da memória aqui no instante anterior, estou realizando aqui uma função combinacional e estou colocando esses valores nas entradas T, tá? Então,
a gente sabe que quando chegar o estímulo do clock, a gente tinha comentado que a sensibilidade à borda ela é tão curta, o tempo de duração, que apenas uma operação vai ser realizada nesse momento. E isso é importante por quê? Porque quando ocorrer a excitação aqui, o valor de Q vai mudar depois de um pequeno atraso, que é o atraso necessário para o flip-flop atualizar o seu valor. Tá? E aí o que acontece? Esse pequeno atraso é o suficiente para quando esse valor for realimentado e gerar um novo valor aqui para as entradas T, a operação já foi realizada. Tá? Então, o que determina qual é o valor qual é a operação que está sendo realizada no flip-flop é o valor que estava anteriormente na memória de cada um deles. Tá? Ou seja, apenas uma operação discreta é realizada a cada transição dos flip-flops síncronos. Então, o valor de cada uma das memórias após a excitação é determinado pelos valores anteriores. Tá? Então, após a atualização desses valores na memória, do valor anterior para o valor após o estímulo, é que os valores das entradas de toggle de cada flip-flop vai ser atualizado para o seu valor após a excitação. Tá? Ou seja, se eu não tivesse esse atraso entre o momento do estímulo do clock e as alterações, tanto em Q quanto em T, certamente a gente teria um conflito aí, tá? Mas não tem esse conflito e a operação que é realizada é a operação do valor de T no momento exato em que a excitação ocorreu, tá? A excitação da borda nesse caso aqui, na borda de subida dos flip-flops, tá? E a gente poderia representar esse fluxograma da operação esquematicamente dessa forma aqui. Então eu tenho o valor anterior da memória. Eu vou pegar esse valor e vou passar por um circuito combinacional. Então, para isso, eu já passo por um pequeno atraso aqui, que eu estou chamando de ΔT do delay do circuito combinacional. Tá? Depois desse pequeno atraso, eu consigo gerar os valores de cada um dos valores T das entradas do flip-flop. Tá? Isso em função do valor na memória anteriormente armazenado. Assim que chega a transição de clock, isso desencadeia a próxima operação. Só que, apesar de desencadear a operação, ela só ocorre efetivamente após um segundo atraso, que é o atraso do delay dos flip-flops. Tá? Então, quando eu estimulo o flip-flop, eu tenho a entrada TI do valor do momento anterior. Esse valor TI só vai ser modificado após esse atraso e após um novo atraso do circuito combinacional, ou seja, não tem confusão no valor de entrada. Tá? Mas o que vai acontecer? Nos diagramas de tempo vai parecer que é tudo instantâneo, só que são pequenos atrasos ali, né, de ordens tem que ser, né, muito maiores do que a velocidade do clock, tá? E aí no caso aqui o período do clock, evidentemente, ele tem que ser maior do que esses dois atrasos, né? Então o período do clock tem que ser maior do que o atraso típico aqui do circuito combinacional e de cada flip-flop. Tá? Então, mas veja que o atraso aqui no síncrono, ele já é muito menor, só tenho duas componentes. Um atraso de flip-flop e um atraso de circuito combinacional. No contador assíncrono eu tinha n-1, ou seja, nesse mesmo caso aqui em que eu tenho 3 flip-flops, eu já teria 2 vezes o atraso de um flip-flop. Se eu tivesse um quarto, eu já teria 3 atrasos de flip-flop. Tipicamente esses valores, tanto do atraso do flip-flop quanto do circuito combinacional, são na mesma ordem de grandeza. Então, se eu tiver 4 flip-flops, tipicamente isso aqui já é mais rápido do que o atraso num contador assíncrono. Tá? Além disso, por esse esquema, como todas as alterações são simultâneas, a gente já garante que não vai ter ripple. Tá? Então, no próximo vídeo aí,
a gente já vê como é que a gente chega a esse circuito combinacional e vamos ver funcionando o flip-flop síncrono. Até a próxima.